O tema de hoje vai ser justamente de um assunto tão delicado, importante, a respeito da recaída no processo de emagrecimento, ou mesmo depois de ter atingido um peso saudável, e na retomada depois dessa recaída, dos tropecinhos que a gente vai dando, né? E é um tema que ele me intriga e me acompanha há muitos anos, porque como eu venho trabalhando com obesidade há 35 anos, eu recordo assim, ó, que desde sempre as pessoas que me procuram, elas contam a história de terem emagrecido N vezes, de terem feito N tipo de tratamentos. E muitos deles com sucesso. Ah, tu já emagreceu alguma vez? Já. E daí o que aconteceu? Fiquei um tempo, fiquei 5 meses, fiquei um ano e voltei a ganhar peso. Então isso é recorrente. Tanto que lá em 2000, na época que eu fui fazer o doutorado, eu elegi como tema a manutenção do peso saudável, sustentável. Porque eu queria saber como que a gente poderia minimizar esse sofrimento. Porque cada tropeço, cada vez que a gente recai no processo de autocuidado do peso, vem frustração, vem a sensação de que não consigo, não deu certo de novo, desgasta, né? Então, para vocês terem uma ideia, tô até com o meu livrinho aqui, que já tem algumas décadas, Obesidade Zero, a cultura do comer na sociedade do consumo, ele foi pesquisar através de um grupo focal. Na época eu chamei 40 pessoas para participarem do estudo, e o critério do estudo era: eu quero conversar com aqueles que fizeram o tratamento comigo, entraram em manutenção, ou seja, chegaram ao peso desejado, então tinham conseguido aquilo que todo mundo quer, chegar ao peso, só que, o meu critério de pesquisa é que eu tinha perdido contato com eles pelo menos há 3 anos. Então, fiz um levantamento. Quem entrou no peso desejado? Quem eu não vejo há 3 anos? Eu quero conversar com esse pessoal. Será que eles estão se mantendo? Essa foi a pergunta da pesquisa, que acabou virando a minha tese de doutorado, que tem 300 páginas, e depois esse livrinho. Bom, por que eu quero rapidamente introduzir o tema para vocês, para aquecer o que eu quero conversar com o José Horácio, que ao vivo e a cores vai poder falar da história dele, de superação, de sucesso, dessa resiliência que a gente vai aprendendo a adquirir. Pois bem, nesse estudo, eu perguntei para as pessoas quem é que estava conseguindo se manter. A grande maioria, nessa pequena amostra de 40 pessoas. Qual era a estratégia que eles usavam? E daí eu separei para mostrar para vocês as estratégias. Manter a atividade física, começar e manter a atividade física faz parte de uma estratégia para manter o peso emagrecido ao longo dos anos, e sustentável, né? Então, manter o aprendizado, buscar novas satisfações, planejamento e organização do seu dia a dia, seguir o plano alimentar, observar-se, eu tenho que perceber o que está acontecendo comigo, eu tenho que sacar isso, educação alimentar e ter em mente o que mudou, ou seja, valorizar o processo de mudança. Isso como estratégias. Eu perguntei para eles o que tinha ficado de aprendizagem do processo de emagrecimento naquele período que tiveram comigo. Fazer 6 refeições ao dia, observar calorias dos alimentos, aprender a comer, internalizar isso, controlar a compulsão, ou seja, ela continua ali batendo a porta, iniciar e continuar a atividade física, isso como aprendizagem, dedicar mais tempo a si mesmo, selecionar o que vai comer, incorporar novos alimentos, novos hábitos e ter a família aderida. Eu estou vendo que a esposa do Gatiboni está aqui presente. Então, ter a família aderida também faz parte do sucesso. E dificuldades também foram relatadas, como o estado de espírito, a angústia, ficar parado, ocioso, a consciência pesada ou a culpa por ter comido errado, descarregar as emoções na comida e descontroles no momento de vida. Então, se a gente for pensar, o que foi o resultado final, o grande finale dessa tese que me mostrou?
que as pessoas que mantêm o peso magro, saudável, sustentável, depois de várias tentativas de emagrecimento, são aquelas que mantêm o aprendizado e não o peso. Olhem que interessante. Então a gente não tem que ficar grudado na balança e no peso no dia a dia para garantir que eu vou me sustentar com o peso saudável. O que vai garantir que eu, Flávia, com 35 anos, comendo dessa forma, me mantenho em equilíbrio. Por quê? Porque eu mantenho aquela missa que a gente reza toda semana nos nossos atendimentos. Entende? Eu não deixei de fazer aquilo que eu fui aprendendo nesses anos todos para manter o meu peso em equilíbrio. Tá, e daí já falei demais, eu quero mais é conversar com o Horácio. José Horácio Gattiboni, querido meu cliente, que tem uma história já de vida comigo, a sua esposa Cristiane, que me perdoe, mas tu também é um pouquinho meu. E eu quero te convidar então para te contar, para que tu contes para o grupo que nos assiste, como é que foi a tua história de sobrepeso, de tentativas. O microfone é teu. Primeiramente, boa noite a todos, pessoal que está vendo agora e que vai ver depois, né? Essa nossa live. Quero te agradecer, Flávia, por essa oportunidade de vir aqui passar essa minha experiência pessoal contigo. E é um amor muito longo e muito antigo. Eu talvez tenha sido uma das primeiras pessoas a ter experimentado todas essas teses da Flávia lá no ano de 91, 90 para 91. Mas, precisamente, eu comecei a fazer o tratamento que, na época, tinha um outro nome, que estava no começo dessa técnica, desse estudo, em 1990, em agosto de 1990. Em dezembro, e eu tinha o meu histórico de obesidade. Eu nunca fui um guri magrinho, mas eu nunca fui gordo. Eu sempre fui cheinho, mas às vezes mais magro, às vezes mais gordinho, mas sempre Eu nunca tinha passado, por exemplo, de 85 quilos. Quando vim morar em Porto Alegre, eu sou de São Borja, tenho que falar isso, sou do interior, então, assim, eu tenho toda aquela histórica. E São Borja é uma cidade muito intensa demais em tudo, nas festas, na comida, nas amizades, em todas as relações, a gente é muito intenso. E quando vim para cá, claro que eu saí do meu habitat natural, deixei de praticar aqueles esportes que eu sempre praticava, ter aquela vida que eu tinha lá, numa cidade menor, onde as coisas são mais fáceis, onde eu participava de toda a comunidade, de tudo que tinha, uma cidade de 65 mil habitantes. Vim para cá e, com isso, também a minha mãe adoeceu. Então, teve um lado emocional muito forte naquele período. Mas, graças a Deus, até nas coisas ruins aparece, a gente tem as oportunidades para usar. Eu estava com, creio que 97 quilos na época. E a minha mãe, nós estávamos no hospital, eu me lembro até hoje, nós estávamos no hospital de clínicas e apareceu uma reportagem lá da empresa onde que a Flávia trabalhava. E a minha mãe disse: o que tu acha? Não toma remédio? Eu sempre nunca gostei de tomar remédio. Eu tinha medo de me viciar, ou sei lá o quê, porque sou compulsivo em tudo, então era mais uma coisa para não ser viciado. E achei legal, marquei uma... E ela, tá, vai lá. E ela, marquei, fui, conheci. E ali eu conheci a Flávia. Nós tínhamos mais ou menos a mesma idade, muito jovens, inclusive. Eu acho que ela recém tinha se formado quando começou aquele trabalho. Lá em 1800, né, pessoal? Nós estamos falando de coisa muito antiga. Não, estou falando, para ter uma ideia, vai fazer 32 anos, vão fazer 32 anos, né? Foi em 1990, foi em agosto de 90, nós estamos em junho de 2022. E
Mas foi assim, ó, tão legal, porque daí eu introduzi, Flávia, todas aquelas situações. Imagina assim, ó, naqueles anos 90 não tinha muito o que fazer, entendeu? As escolhas eram poucas, tudo. Mas a gente conseguiu fazer e eu, em 3 meses, eu cheguei em 75 quilos. Eu fiquei assim, ó, maravilhado, porque eu recuperei, eu comecei a ter uma atividade física em Porto Alegre. Eu fiquei, imagina, eu tinha 24 anos, então fiquei muito bem, fiquei me achando bonito mesmo, fazendo esportes que eu não fazia, que era nadar e outras coisas. E aí veio as férias. Vieram as férias, nós fomos para São Borja e lá daí claro, me joguei. E também aquele lado emocional. Dali um ano eu perdi minha mãe, mas eu consegui me manter, porque eu não fiz a manutenção. Quando chega no peso, tu tem que manter todos aqueles hábitos, tudo. E eu não fiz aquilo. Aí eu me mantive ainda até no ano 2000. No ano 2000 eu casei em 97, casei com uma moça lá de São Borja também, que está aqui, a Cristiane. E eu aí voltei a engordar, voltei a ter lá os 94, 95 quilos. A nossa ideia, depois do casamento, era bem, agora está na hora, depois de 4 anos de casar, ter um filho, que veio a Maria Clara, que também está nos assistindo, a qual eu mando um beijão. Querido. Então, eu digo assim, ó, eu tinha uma coisa na minha cabeça, né, Flávia, que se eu tiver um filho gordo, meu filho vai ser gordo. E ser gordo é uma coisa terrível. Quem está nos ouvindo e sabe, a gente não quer repassar esse gene, essa coisa, né? A gente, muito embora a gente sabe que a gente que é o culpado muitas das vezes. E aquilo de não, vou emagrecer. Voltei, aí entrei no leve, emagreci de novo, fui para 76 quilos de novo, fiquei super bem. A Maria Clara foi concebida e nasceu. E assim foi até 2010. 2010, aí sim, eu me dei conta, eu estava com 110 quilos. Aí voltei para o leve, fiz de novo o procedimento, tudo de novo, emagreci. Cheguei nos 80 quilos. Mas de uma forma, assim, que sempre tem alguma coisa que me tira do ar. E eu acabo deixando, na época também, eu creio que é por conta das reuniões serem presenciais, daí daqui a pouco a vida, aí eu me envolvi em 400 mil coisas, sempre estou me envolvendo. E é um motivo para te dizer, tá, não fui, quando tu vê, não vai, não foi. Até que em 2020, dezembro de 2020, eu tive Covid. Aí eu tive Covid, Flávia, e acabei sendo hospitalizado. Graças a Deus não precisei entubar, mas foi aquela coisa de tu toma 1 litro de oxigênio, daqui a pouco vai para 2, vai para 3, e a gente sabe que o próximo passo é o entubar. Graças a Deus não precisou, e quando eu saí de lá, eu me dei conta que eu estava num processo totalmente equivocado. Eu estava com 120 quilos, todos meus amigos me cobrando, as pessoas já não achavam legal aquilo, a minha família me cobrando muito, e eu senti que realmente a vida é finita. Foi uma forma como eu me... E eu sabia que eu tinha um caminho, que eu conhecia uma estrada, eu conhecia o tratamento. Eu tenho vários amigos que são, aliás, os principais cirurgiões bariátricos de Porto Alegre são meus amigos, todos eles.
E claro que nunca as pessoas chegam e falam isso, mas em outras pessoas das minhas relações disseram, por que não faz? Bem, eu acho que eu sabendo que é uma coisa minha, era teria que ser uma decisão minha. Eu nunca joguei para a cirurgia bariátrica a solução desse meu problema, da obesidade, que é uma doença crônica, que eu aprendi com a Flávia, tá? E que eu vou ter que conviver com ela eternamente. Mas, assim, a gente não vence ela eternamente daqui 15 anos. A gente vence ela todos os dias. A cada dia, a gente tem que fazer um pouquinho para conseguir vencer. Pois bem, entrei de volta, aí já nesse sistema híbrido online, que eu achei fantástico, e conheci pessoas e reencontrei pessoas maravilhosas, como a Simone, como tinha o rapaz, o Monir, que depois ele saiu, mas muitas pessoas, que eu estou me esquecendo do nome, que eu não quero esquecer o nome de ninguém, mas que do meu grupo de segunda-feira, que são muito importantes mesmo. Por quê? Porque é com essas pessoas que eu sempre consigo fazer a relação do compromisso comigo mesmo. Porque quando a gente se relaciona ali, a gente consegue transferir isso. Eu comecei, então, muito forte e fui fazendo, acrescentei a atividade física de uma forma até compulsiva. Depois me machuquei um pouco até por conta disso. Mas, na verdade, o peso, eu consegui tirar todo aquele excesso de peso que eu tinha. Consegui. Não cheguei ainda no peso ideal. Mas, daqui a pouco, eu esmoreci um pouco. Eu comecei a fazer outros projetos, outras coisas, e meio que esmoreci. Voltei a engordar. Engordei 8 quilos. Eu comecei com 120, cheguei a 86 e emagreci. Agora engordei 8 quilos. Estou 8 quilos acima desse peso. Mas, na verdade, eu estou 22 quilos mais magro. Dessa vez, Flávia, o que mudou? Mudou que eu não saí. Mesmo engordando, eu nunca saí. Eu nunca deixei de participar. Ou eu participo na segunda, que é o que eu gosto do meu grupo, ou aqueles que me dêem chance lá na quinta-feira, eu vou lá. Tá? Mas sempre estou dando um retorno contigo. E acrescentei uma coisa que para mim é importante, eu preciso falar, dividir isso. Que desde a primeira vez tu colocaste, desde lá da Padre Chagas, quando a gente ia na Padre Chagas para ficar bem depois da Padre Chagas, antes de virar a Rua da Moda de Porto Alegre. Tá? Tu sempre dizias, e que hoje eu sei que é verdade, que também assim, existem coisas que no tratamento da obesidade a gente não vai conseguir. A gente vai não aumentar o problema que tem. Então, e muitas vezes tu me diz, é bom ter um acompanhamento psicólogo também, uma sessão, é muito bom para se conhecer, tem coisas que a gente não conhece. Aí tu me indicaste a doutora Nara Lima também, uma excelente psicóloga, uma pessoa absolutamente fantástica. Para te ter uma ideia, já estou 1 ano e meio. E são duas coisas assim que aqui em casa, hoje, as pessoas não admitem mais que eu deixe, que é o Leve e a Nara. Por quê? Porque isso realmente transformou a minha vida. Mas eu tive a recaída. E aí, Flávio, que foi o mais legal de estar aqui. Porque a forma como tu enfrenta isso. Aqueles meus amigos que a vida inteira acompanharam esse efeito sanfona, essa coisa maluca de engorda, emagrece, tá? Nas outras vezes nunca tinham falado. Dessa vez, as pessoas, não, só um pouquinho, tu não pode te soltar, tu tem que,
Ó, volta lá, coisa e tal. Pô, de novo, vai fazer de novo isso. Ou seja, por conta da minha ligação, ou da forma como eu estou fazendo, eu consegui envolver as outras pessoas também, que não só do meu grupo, mas do meu círculo de relação, para isso. Então é mais fácil de voltar, porque a gente sabe que a gente tem que... Se não interessa o que eu fiz ontem, não interessa o que eu fiz semana passada, fiz um monte de cagada, azar. Eu tenho que voltar na próxima refeição, é o próximo passo. Eu tenho que dar porque se eu der um passo nessa direção, eu consigo voltar, porque a gente sabe. Porque todo mundo que começa o programa do Leve, não existe quem não seja perfeito no programa na segunda semana. Porque na primeira semana a gente faz cagadinhas, a Flávia, ela vem e corrige aquilo que não está bem, porque a gente sabe que tem que ter um resultado. Se não veio, teve alguma cagada. Se veio bem, a pessoa aprendeu. Então, assim, ó, na segunda semana, todos nós, Flávio, na segunda semana, fizemos exatamente como é. Então, é só repetir isso. E aí, quando começa a introjetar as situações, a gente começa a ver o que é errado, onde é que está certo. Por quê? Porque depois que a gente começa a fazer isso, a gente não erra no todo. Então, durante o dia, que são as 24 horas, que são essas 6 refeições, a gente acerta. Eu, no meu caso, tem que começar cedo no café da manhã. O meu café da manhã, desde 1990, agosto de 1990, é o mesmo. Que aprendeu. Eu não tomava café da manhã, entendeu? Eu não tomava. Eu incorporei o café da manhã e hoje é absolutamente impossível abrir mão, porque ele que dá toda a energia para que consiga fazer as outras. Bem, todos sabemos, mas daí, ao olhar hoje, conforme tu vai manuseando, pega o programa, vê, ao sentar numa mesa, qualquer mesa que for, tu já consegue, tu sabe o que está errado, o que está certo. E a cada dia, tu diz, hoje eu vou fazer, aí amanhã eu vou fazer, no outro dia tu vai fazer, tu vai te fortalecendo. Então, a mesma força que te tira do programa é a força que te fortalece. Por quê? Porque, invariavelmente, nós todos, eu sei que tu tens muitos pacientes, Flávia, adolescentes, crianças, pessoas que te procuram, e esse é o certo, os pais fazem o certo, né? Mas a maioria das pessoas que estão contigo são as pessoas que estão no auge das suas atividades profissionais da vida. E eu acho que esse é o grande barato do Leve, assim, ele não te tira da tua vida, ele não te tira, ele te dá opções, ele te faz ver que tu tem opções. A cada vez que eu volto, eu incorporo alguma coisa diferente, tá? Na minha qualidade de vida. Eu disse assim, ó, quando tu falasse que eu sou um pouco teu, não, é que assim, ó, os momentos que eu fui mais feliz na minha vida adulta foi quando eu estava contigo. Isso aí é uma coisa maravilhosa, porque assim, ó, né? Porque assim, ó, eu acho que é um retorno legal para ti também, porque tu tem já uma vida inteira nesse negócio, né? Mas assim, ó, porque eu consegui passar para as pessoas que estão comigo uma vibração melhor. Porque a vida é isso, a gente se relaciona e eu gosto muito de me relacionar. Quando isso é cristalino, talvez isso que agora meus amigos tenham falado também, né? Quando eu engordo, a energia, aquilo que eu passo, começa a não ficar tão legal, sabe? Começa a não ser aquela vibração mais positiva. Eu começo a ficar mais contestador, começo a não enxergar a beleza quando ela existe. Quando eu emagreço, exatamente o contrário. Daí eu fico muito parecido com a minha mãe, assim, ó, olhando sempre o copo meio cheio, nunca o copo meio vazio. Porque
esse processo é um processo que a gente sabe que é para sempre. Uhum. Nós que estamos, assim, numa idade já que atingimos a maturidade há horas, né? A gente se conhece mais. Então, eu entendo, assim, Flávia, que os mecanismos e as armadilhas, elas estão cotidianamente na vida da gente. Não tem como a gente fugir, não tem como a gente deixar de ir, porque se nós não formos agora, talvez a gente nunca vai ir. Vai ir, porque a nossa vida acontece agora. Ela está Uhum. acontecendo agora. Então, nós temos que tomar uma decisão de que não pode, ou melhor, é melhor não ter essas recaídas, é melhor não ter esse enfrentamento. Mas quando tiver, olhar para frente, olhar para trás também, tudo aquilo que a gente já conseguiu, porque ninguém sai dos 80, vou pegar os 86 agora e volta para os 120 do dia para a noite. Assim Claro. como ninguém sai dos 120 e vem para os 86 do dia para a noite. Todos nós, eu tenho certeza que quem está nos vendo e tem problema da obesidade, já sonhou em dormir gordo e amanhã amanhecer magro. Ó, perdi Claro. tudo no sonho. Tá? Eu E, tenho certeza que todo mundo já teve esse sonho. Mas e, isso não acontece. e como seria importante esse olhar mais bondoso conosco mesmo, né? Porque se a gente sabe que é uma doença, como que a gente consegue se tratar tão mal, né? Então, eu tô doente, tive uma recaída. Ao invés de ir para a cama, tomar um chazinho para me recuperar da doença, eu mais me detono e mais me xingo e me maltrato e desisto de mim, me abandono. Então, quando é muito legal, é emocionante esse teu depoimento, né? Quando tu é um cara que tu carrega as pessoas junto contigo, né, Horácio? Tu tá feliz fazendo uma coisa que tu curte, que tu gosta, tu quer todos os teus amigos junto contigo. Então, quando as pessoas viram tu emagrecendo 30 quilos, 33 quilos em 2021, tu levantou essa bandeira de vida saudável, vamos lá, vamos caminhar comigo, isso faz bem, eu tô feliz. E quando a gente acaba deslizando na maionese, né? Porque a gente foi numa coisa que a gente gosta muito de comer e comemos mais do que deveria, ou uma festa abriu a porteira e a gente não conseguiu fechar. Se a gente consegue ser mais tolerante nesse momento, ter paciência com isso, pedir ajuda, que as pessoas que convivem com a gente já sabem que a gente estava numa situação legal porque a gente estava se cuidando, investindo nisso. E que faz parte desse tropeço. Então é muito legal quando alguém te dá esse colinho e te diz, né? Opa, cara, tô te achando que tá comendo demais de novo. Porque esse comer demais ou errado, ele tá sinalizando a pontinha do iceberg, né? A gente está demonstrando que não tá legal. Em alguma forma a gente entrou num desequilíbrio que fica sendo demonstrado na aparência física e na forma como a gente se relaciona com o alimento, mas que à medida que a gente entra num equilíbrio alimentar, é interessante, né? A gente é um todo. A gente tem as questões emocionais que se misturam com os fatores sociais, com as relações familiares, de amizade, com o nosso corpo físico. Ontem ainda falava sobre esteatose hepática para uma pessoa que está com gordura no fígado, porque tem a ver com o que está comendo. Mas por que passou a comer tão errado? Por mil explicações. E por onde eu começo? Então tá tudo errado? Não. A gente começa tendo autocuidado. Então, quando tu lembra, né, tu aprendeu a comer o café da manhã, se alimentar quando acorda, quando desperta, e isso passou a fazer parte da tua vida. Tu aprendeu que tem que comer no mínimo 3 frutas ao dia, que os vegetais têm que fazer parte da rotina. Então, à medida que a gente vai tendo informação que nos convence, eu, pelo menos, só consigo oferecer aquilo que eu acredito, né? Porque me convenci. Então, quando eu me convenço do argumento do que ajuda a minha saúde alimentar, eu começo a fazer. E quando eu faço isso, eu vou melhorar a minha saúde mental, porque a saúde física e mental estão juntas. E o peso excessivo, o comer errado, ele é considerado uma drogadição. Então é como se a gente tivesse alcoolista, taubagista, e daí tu tem um amigão teu que tá vendo, que tu tá vendo que ele tá se detonando
fumando demais ou bebendo demais, e tu não vai falar nada, tu não vai fazer nada. Então, quando o Horácio diz, as pessoas me viram ganhar um pouquinho de sobrepeso e já estão me alertando. Olha que legal! É quando tu consegue se posicionar, porque aprender a ficar magro é isso, é se posicionar, é poder dizer para as pessoas que convivem com a gente que, meu, eu tô me cuidando. Ô, cara, tu quer me ajudar? Então, vamos primeiro, antes de abrir o vinho, vamos tomar uma aguinha aqui para matar a sede, entendeu? Vamos dar um limite, né? E por aí vai. Tu Diga. sabes, Flávia, que nós, no grupo, a gente tem pessoas muito heterogêneas, né? No nosso grupo de segunda-feira. A Ana, o Renato, a Silvana, o Moacir, a Eva, né? São pessoas, assim, nós tínhamos a Bia, né? Nós temos pessoas com diversas atividades e todos, mas é incrível que nós todos temos um ponto em comum. Todos nós temos uma vontade muito grande de vencer essa doença. E isso é incrível. Por isso que eu falo que a Simone, ela é uma pessoa que ela é absolutamente fantástica, importantíssima na nossa vida, porque além dela ser gerente do banco, pena que não é do meu, né? mas ela assim, ela se mantém sei lá, 20 e poucos anos. Uma pessoa que... Mais. Mais, né? 30 e pouco, né? Mais. É. É que a Então, Simone está fazendo o que tu começou a fazer agora. Independente do aumento de peso, ela permaneceu se cuidando. Porque foi incrível. uma pessoa que teve 40 quilos a mais. Ah, E às vezes ela oscila, assim como tu oscila, assim como eu oscilo. E não, isso não. não é problema. Não é, não, ela, por isso que eu digo assim, eu usei ela como um exemplo, porque ela aprendeu realmente a conviver com isso, a saber das fraquezas. Eu acho que a gente tem que reconhecer as nossas fraquezas para a gente conseguir ter uma luta decente, né? Porque também, é como tu dizes sempre, né, Flávia, a gente tem que se reconhecer, nós temos que nos agradar também, porque isso aumenta a autoestima, né? Uhum. E nesse momento ela é muito importante para isso. Eu sei que eu tenho assim uma figura de trazer as pessoas, eu trago, eu arrumo um jeito de trazer todo mundo, mas quando eu estou fazendo o programa da forma correta, eu tenho certeza que eu estou agradando. Uhum. Me diz, deixa eu te aproveitar a tua vinda. A gente viu que vários são os fatores que facilitam a recaída, né? Que pode ser até bons momentos, pode ser o fato de eu estar me sentindo super bem, então eu começo a relaxar, pode ser o estresse, a depressão, a tristeza, a desorganização. E o que que te ajudou a retomar? Tu já disse dois fatores. Tu já falou que atividade física que permanece, não precisando ser tão intensiva, não precisa ser overdose, ela tem que ser também moderada. E tu falou que tu não deixou de vir. Tu também falou que tu tá fazendo terapia dessa vez. Então, olha, a gente vai montando uma colcha de retalhos e uma dica para quem está assistindo. O que que vai favorecer? A gente, quem tem obesidade vai ter uma história de emagrece, engorde, até conseguir acertar o passo. E a gente sabe que o caminho é pela educação alimentar, introdução e permanência da atividade física, mudança do estilo de vida, da cabeça, daquilo que nos deixa felizes, equilibrados. O que que tu tem assim para dizer, Horácio? Assim, o que que tem sido as tuas estratégias? Assim, Flávia, também. Dessa vez, eu estou contando mais do que das outras vezes com o apoio da família. A família é muito importante. Uhum. As pessoas que convivem com a gente e tudo, mas o núcleo familiar é muito importante. Por quê? Dessa vez, meus dois filhos falaram, pai, tá engordando. Uhum. Hoje, a Maria Clara disse, vamos voltar, vamos fazer, porque faz uma semana que ele não se via, ela nem sabia que eu tinha retomado.
de forma mais efetiva. Mas o Zé Pedro não, o Zé Pedro ele diz, não, rapaz, ó, por quê? Porque como ele me pegou, ele tem 12 anos, então por 6 anos ele me pegou um gordo. E daqui a pouco ele tinha um pai magro também. Isso é uma coisa legal para ele, né? Porque a gente sabe da gordofobia, né? A gente sabe que os gordos sofrem bullying. Muito embora a gente também, às vezes, saiba retribuir. Então, principalmente os gordos advogados. Os gordos advogados, quando toca... porque também eu tenho uma máxima, né, Flávia, que eu digo que não existe gordo feio. Existe gordo gordo. Quando o gordo emagrece, ele não tem gordo que não fique bonito. Tá feliz. Pessoas que são feias, são magras, não tem muito o que fazer. Então, eu brinco com isso quando vem tocar flauta na questão da gordura. Mas o José, ele me falou isso, e eu achei uma coisa bem legal para um guri de 12 anos ter esse entendimento também, né? A Cristiane também. Então, assim, ó, eu senti que dessa vez a minha família não deixou eu engordar 30 quilos para vir, ó, cá, vamos combinar aqui, vamos fazer. Por quê? Porque, claro, que muitas dessas coisas nós estávamos juntos. Essa vez, pode ter certeza, assim, não foi estresse, não foi nada, foi simplesmente um relaxamento natural, tá? Eu relaxei. E agora entendi que não dá para relaxar, essa doença não dá para se descuidar, a gente tem que manter os cuidados, porque nós somos diferentes das pessoas magras, Flávia. As pessoas magras, elas têm um metabolismo diferente, elas têm um cuidado. Pega um amigo magro e faz o seguinte, ó, tu acha que ele come? Não, come o que ele come. Faz uma proposta para eles, ó. Seguinte, ó, nós vamos ficar uma semana juntos. Tudo que tu comer, eu vou comer. Tu vai ver que esse amigo magro, ele não come. Ele vai, ou melhor, ele vai ter uma alimentação bem razoável. Mas tu falou como a gente encontra eles 1, 2 vezes por semana, então, bem, ele, no dia permitido dele lá, é que tu encontrou. Aí tu vai achar que ele... Não, tu vai fazendo a semana inteira. Sim. Não, a palavrinha especial que tu falou, a doença obesidade, ou o sobrepeso, ou a relação transtornada que a gente vem a ter com a alimentação, ela exige cuidado. Então, o cuidado é isso, é ter compras organizadas, é ter a família aderida, é eu poder, mesmo sem vontade, me levar para minha academia, para o meu pilates, para minha caminhada, porque isso é autocuidado. E nesse desenvolvimento a gente vai mudando o jeito de se relacionar com a vida e, consequentemente, com a comida. Porque quando a gente está precisando da comida como alicerce, ela ganha um peso muito importante na vida da gente. A comida nos segura para todas as estações, todas as emoções. E é isso que a gente vai reverter. Mas vai reverter como? Pela repetição de um novo hábito, que vamos repetir até que ele seja o predominante, o prevalente, e por esse cuidado que deve ser permanente. A gente nunca mais... eu nunca mais vou poder me liberar para comer o que eu quero. A gente está sempre liberado para comer o que quer, mas a gente não está liberados para se descuidar, para se abandonar. E às vezes, quem sofre de obesidade não tem essa percepção de que é possível e que tem as ferramentas próprias para poder fazer esse autocuidado. Então, a importância do grupo que tu fala, de um profissional da saúde que te diz, vem que tu consegue. Porque às vezes quem está nessa luta desiste porque acha que não tem mais jeito. Né? E eu acho que hoje a gente não vai se estender muito mais, mas a ideia é poder passar essa esperança, né? Que a gente consegue se manter num peso saudável e com uma vida mais saudável à medida que a gente não desista desse cuidado, que a gente insista na repetição de um novo hábito que é o legal, que é o que a gente quer, e isso daí não é necessário entrar em dietas milagrosas. Antigamente, quando a gente se conheceu, era só remédio, plano B. Hoje tem várias estratégias, mas a estratégia que vai mais dar certo é o comer saudável.
Então a gente não precisa inventar roda, né? E para ficar levinho, né? Porque tu é do meu time, da família leve, a ideia é essa, é não ser pesado, é não ser algo radical, é tu poder ir na tua festa, nos teus grupos de amizade, nos teus grupos que tu é um juntador de gente, né? Um junteiro. E isso tu não tem que deixar de fazer. Ninguém de nós tem que deixar de fazer isso. A gente precisa manter o nosso jeito, mas protegido, para que dê certo, né? E tu já está fazendo isso, e eu tenho certeza que esta vai ser a vez definidora, porque tu foi aprendendo a cada vinda a incorporar cada vez mais coisas, e essa tá ficando redondinha, que vai garantir o teu sucesso. Nós dois vamos nos encontrar sempre muito velhinhos e magrinhos. Bem, eu já te disse que tu nunca mais vai conseguir te livrar de mim. Vamos lá. Porque, assim, ó, tu sabes, Flávia, que o cair, levantar, é uma vitória também, né? Mas, assim, ó, ela não pode ser sempre. A gente tem que ter responsabilidade com o corpo da gente, com a saúde da gente, as pessoas que precisam da gente, né? Então, assim, ó, até isso é combustível para se cuidar. E se cuidar é se cuidar em todos os aspectos, né? Se cuidar tomando água, tomando 2 litros de água por dia, porque muitas vezes a gente não sabe, mas a gente não tem fome, a gente tem sede. Então acaba comendo porque está com sede, não porque está com fome. Então, se colocar, que eu coloquei agora, é tomar 1 litro d'água até o meio-dia, com certeza tu vai tomar 2,5, 3 durante o dia. Mas, Flávia, assim, ó, eu só tenho a agradecer a ti, ao teu programa, ao teu estudo. Tu é uma pessoa que eu acompanhei, então, desde o começo. E, às vezes, eu preciso dividir isso contigo também, tá? Às vezes, quando a gente dá uma quedinha, a gente fica com um pouco de vergonha, parece criança quando faz uma arte, sabe? Mas eu quero chamar as pessoas que não adianta. Como eu era muito arteiro e apanhava mesmo, então eu voltava para o pai e não tinha problema. Então, assim, ó, eu vou ficar voltando sempre. E com certeza, como eu vou estar sempre aqui, então as recaídas e as voltas, elas vão ser menos traumáticas. Claro. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que assumir. Não adianta se colocar a cabeça num buraco como se o problema não existisse e deu. Por quê? Porque é aquilo que tu falou desde lá de 90. Os problemas da vida adulta nossa, eles vão existir sempre. Sim. Não podemos fazer com que a obesidade fique mais um problema. Ela não vai ser. E também ela não vai ser solução, ela só vai agravar as outras coisas. Então, exato. É o seguinte, ó, vamos nos cuidar. Eu agora, se tu me convidar, daqui 2 meses eu já vou estar de novo nos trinques, com certeza. Vai mesmo. Então, tu falou outra coisa importante. Sem culpa, sem vergonha, sem esse sentimento assim que nos arrasa, né? Porque já basta o excesso de peso. Faz parte da vida, como está dizendo a Clotilde, né? E faz parte da característica da obesidade a nossa desorganização, a nossa atrapalhação volta e meia. E se isso for levado de uma forma mais tranquila, ok, dei uma resbaladinha, volto, escorreguei, levanto, a gente consegue cada vez estar mais próximos desse novo estilo de vida, desse novo jeito de encarar o problema, que é mais leve e que vai nos garantir sucesso, sim. Sucesso no sentido de controlar o peso e botar para fora as emoções. Não é controlar as emoções. Quando a gente engole as emoções, a gente fica com excesso de peso, né? Então a gente vai fazer o contrário, a gente vai comer o que deve e vai botar para fora os cachorros, para não ficar engolindo sapo. E é um caminho possível. Olha, meu estudo a tese de doutorado foi sobre manutenção do peso. Eis a questão. É o meu grande desafio e eu acho que tu é mais um representante desse meu grupo que está conseguindo, sim, entrar na manutenção do peso, sustentar isso. Eu te agradeço muito de ter vindo aqui, estar com a gente agora de noite, porque tu falou coisas bem importantes para quem está nesse processo, vigiando, se preparando para mudar.
As pessoas que não conhecem o programa do Leve, que não me conhecem, eu sempre tenho dito, marca, manda um direct para mim, a gente faz uma entrevista avaliativa sem custo, para poder avaliar em que estágio está e poder ir rumando para uma mudança definidora, definitiva, né? Que vai nos deixar mais felizes. Eu agradeço a presença de todos, né? Fico com o contato aberto. Agradeço principalmente o meu garoto, Horácio, e desejo assim, Obrigado. realmente muito sucesso. Acho que tu tem sucesso nas coisas que tu faz, naquilo que tu te envolve, e merece poder estar em paz com o teu corpo, né? Para continuar bonitão, nosso bonitão do grupo. Flávio, eu quero te agradecer, quero dizer que, bem, as pessoas que me conhecem, todas elas já ouviram falar na Flávia Felipe. Não tem ninguém, porque assim, ó, tu és uma grande profissional, tu és uma pessoa de uma luz muito grande, isso aí também é teu, tu tem isso, né? Então, assim, ó, eu quero te dizer que para as pessoas que estão nos assistindo, e essa live depois vai ficar gravada também, muita gente vai... Olha, fale com a Flávia, conheça o programa do Leve, venha, assim, ó, sem medo, porque todos nós que temos a obesidade, ou sobrepeso, ou qualquer situação difícil com a questão da alimentação, é possível vencer. E ninguém, em lugar nenhum do mundo, vai se encontrar um melhor tratamento, uma melhor forma de se encontrar do que com a Flávia. Eu vou dizer de novo, eu conheço ela há 32 anos e todas as vezes que eu fui mais feliz na vida, eu estava incomodando ela. Vem incomodar tu também. Eu trabalho com felicidade humana, né? Como é que eu não vou ficar feliz? Porque eu vejo as pessoas chegando fragizinhas e saindo muito poderosas. Eu confio muito realmente nesse caminho. Então, agradeço muito a presença de todos vocês. Espero que esse nosso bate-papo tenha atingido o coraçãozinho, que não desistam, que persistam, né? Porque é um caminho possível, sem tanto sofrimento e possível, viável, né? E de uma forma leve, né? Por isso que eu batizei com esse nome o nosso programa. Um abraço a todos, obrigada pela presença.